Hoje eu vou falar sobre ato administrativo, um assunto de direito administrativo que é um dos mais cobrados em provas de concursos públicos. E eu vou comentar com vocês o conceito, os requisitos, os atributos, a classificação, as espécies, a anulação e revogação de atos administrativos e ainda algumas súmulas aplicáveis à matéria. Seja bem-vindo, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos materiais e conteúdos direcionados para concursos públicos, então não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novos conteúdos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre ato administrativo, um dos assuntos mais importantes de direito administrativo, porque é um dos mais cobrados em provas de concursos públicos. E o conteúdo de hoje é um conteúdo bem objetivo, mas um conteúdo bem completo. Eu vou trazer para vocês os principais pontos sobre atos administrativos, aqueles pontos mais cobrados em provas de concursos públicos, e com este vídeo vocês conseguirão acertar pelo menos 90% das questões de concursos públicos que tratarem sobre atos administrativos. Pessoal, se vocês procuram um conteúdo mais completo sobre atos administrativos, eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo, que eu tenho um vídeo bem completinho sobre atos administrativos, e vou deixar também o link da minha apostila de direito administrativo para quem tiver interesse. Pessoal, eu elaborei um material de direito administrativo, um material bem completo, com os pontos mais cobrados em provas de concursos públicos, com questões atualizadas, com súmulas, com entendimentos jurisprudenciais, com esquematizações, e tudo isto por um valor simbólico. Inclusive, esta playlist do canal, ela é direcionada para comentar os pontos da apostila, e nós estamos seguindo a ordem dos conteúdos que foram disponibilizados lá na apostila. Então, se você tiver interesse, basta acessar a descrição deste vídeo. O valor da apostila é simbólico e direito administrativo é um conteúdo que está em todos os editais de concursos públicos. Então, ainda que o seu edital não esteja publicado, eu recomendo que você comece a estudar agora. Mas, pessoal, vamos começar o conteúdo de hoje e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Conforme eu falei anteriormente, ato administrativo, estatisticamente falando, é um dos assuntos de direito administrativo que mais é cobrado em provas de concursos públicos. Mas, conforme vocês sabem, ato administrativo é um assunto bem amplo e dentro deste assunto, dentro de ato administrativo, existem alguns pontos que são os queridinhos das bancas. E estes pontos, pessoal, são elementos dos atos administrativos, atributos dos atos administrativos e também anulação e revogação de atos administrativos. Hoje eu vou comentar com vocês de forma bem objetiva, de forma bem resumida, os principais pontos sobre atos administrativos, mas eu recomendo que vocês saibam obrigatoriamente estes 3 pontos. Ou seja, que vocês saibam os elementos, os atributos e anulação e revogação de atos administrativos. Mas vamos começar e eu vou comentar rapidamente com vocês o conceito de ato administrativo. E eu trouxe o conceito segundo Eli Lopes Meireles. Então, pessoal, segundo Eli Lopes Meireles, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Pessoal, no direito administrativo nós temos os atos da administração, que é o gênero, e são espécies de atos da administração: o ato administrativo propriamente dito, o ato típico de direito privado e também o contrato administrativo. E o ato administrativo propriamente dito é aquele que é feito sob o regime jurídico administrativo. É aquele que a administração pública faz se valendo das suas prerrogativas especiais, porque, como vocês sabem, no direito administrativo, o interesse público, o interesse da coletividade, ele prevalece sobre o interesse privado.
privado. Então, pessoal, o ato administrativo propriamente dito é aquele que a administração pública faz agindo nesta qualidade, agindo como administração pública. Mas dentro dos atos da administração, que conforme a gente comentou é o gênero do qual são espécies, o ato administrativo propriamente dito, o ato típico de direito privado e o contrato administrativo. Então, dentro destes atos de administração, a administração pública também pode emitir atos típicos de direito privado. E quando a administração pública faz atos típicos de direito privado, ela não age se valendo das suas prerrogativas, como por exemplo, pessoal, quando a administração pública quer locar um imóvel de um particular, ela não age se valendo das suas prerrogativas, ela não pode obrigar o particular a locar este imóvel para ela, mas ela terá que negociar com o particular. Então, esta locação será um ato típico de direito privado. Mas, pessoal, vamos continuar. Então, ato administrativo é uma declaração, uma manifestação unilateral da administração pública e ele tem sempre, por fim, o interesse público. Além disso, o ato administrativo não é lei, ele está abaixo da lei, mas a administração pública só pode fazer o que a lei estabelece, só pode fazer o que a lei determina. Então, um ato administrativo é infralegal. Além disso, o ato administrativo se submete tanto ao controle administrativo como ao controle judicial. Pessoal, quem emite ato administrativo é a administração pública. Isto todos vocês já sabem, mas quem tem a função típica de administrar é o Poder Executivo. Então, quem irá emitir atos administrativos tipicamente é o Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele tem a função típica de legislar e também de fiscalizar o Poder Executivo. E o Poder Judiciário tem a função típica de julgar. Mas dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Judiciário, também existe uma administração. Como, por exemplo, quando estes poderes precisam conceder férias aos seus servidores ou então elaborar os seus regimentos internos. Então, pessoal, quando eles fazem isso, eles estão emitindo atos administrativos e o fazem agindo atipicamente. Portanto, levem para a prova que quem faz ato administrativo na sua função típica é o Poder Executivo, mas que atipicamente tanto o Poder Legislativo como o Poder Judiciário também fazem atos administrativos. Pessoal, vamos aos requisitos dos atos administrativos, que também são conhecidos como elementos dos atos administrativos e que vocês não podem confundir com os atributos dos atos administrativos. Os requisitos, os elementos, é tudo aquilo que não pode faltar em um ato administrativo para que ele seja considerado válido. Se faltar um destes requisitos, o ato apresentará um vício. E estes requisitos, eles são trazidos pela Lei da Ação Popular, que nos traz em seu artigo 2º os casos em que os atos serão considerados nulos. Então, fazendo uma leitura contrária, a gente chega à conclusão de que são requisitos dos atos administrativos a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. E como mnemônico para gravar os requisitos dos atos administrativos, decorem com, fim, for, mob. Com de competência, fim de finalidade, for de forma, m de motivo e ob de objeto. Pessoal, competência é quem pode fazer este ato administrativo, a quem a lei atribui a competência para fazer o ato administrativo. Já a finalidade é para que fazer o ato administrativo. E eu já adianto que a finalidade será sempre o interesse público. Em relação à forma, a gente deve se perguntar como fazer o ato administrativo. Há alguma formalidade? A lei traz alguma formalidade? Como este ato deve ser feito? Pessoal, o motivo é o porquê. Por que eu estou fazendo este ato? Por qual motivo eu estou fazendo este ato administrativo? E por fim, o objeto é o que é
este ato? Pessoal, o objeto é o próprio ato administrativo. Então, a competência está relacionada a quem vai praticar o ato administrativo. O agente que pratica o ato administrativo deve ter poder legal para tanto, e este poder ele é trazido pela lei. A competência ela é definida pela lei. As provas costumam afirmar que quem define a competência é a autoridade superior, e isso está errado. Quem define a competência é a lei. Se extrapolar a competência, então o ato apresentará um vício por excesso de poder, que é uma modalidade de abuso de poder. Pessoal, existem dois elementos dos atos administrativos que, em alguns casos, admitem convalidação, e um destes elementos é a competência e o outro elemento é a forma. Então, em alguns casos, a lei admite que um ato que apresente vício de competência possa ser convalidado, ou seja, este defeito que o ato apresenta, ele pode ser corrigido e o ato não precisa necessariamente ser anulado. Como, por exemplo, imaginem que um ato foi praticado por determinado agente público que não tinha competência para tanto, mas que o superior hierárquico deste agente, que tinha a competência para praticar este ato, vai lá e assina, vai lá e ratifica o ato administrativo. Então, este ato não precisará necessariamente ser anulado, ele pode ser convalidado. Pessoal, em regra, os atos administrativos eles podem ser delegados, mas existem algumas exceções, existem alguns atos que não podem ser delegados. E estas exceções, elas são trazidas pela Lei 9.784, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. Então, não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Pessoal, estas exceções também são muito cobradas em provas de concursos públicos. Mas vamos ao segundo elemento dos atos administrativos, que é a finalidade. Conforme eu comentei com vocês, a finalidade do ato administrativo é sempre o interesse público. E se o ato administrativo não atender à sua finalidade, então nós teremos desvio de finalidade, o que torna o ato inválido. Um ato que apresente vício de finalidade não pode ser convalidado. E a finalidade, ela pode ser entendida de duas formas, como finalidade específica e finalidade genérica. A finalidade genérica será sempre o interesse público, já a finalidade específica é aquela finalidade trazida pela lei. Pessoal, o terceiro elemento do ato administrativo é a forma, que é como o ato administrativo se apresenta, é a exteriorização do ato administrativo. Aqui deve sempre ser observado se há alguma formalidade para fazer determinado ato administrativo. Em regra, a forma do ato administrativo é a escrita, mas um ato administrativo também pode ser feito de outras formas. Pessoal, até mesmo a sinalização de um agente de trânsito é um ato administrativo. Então, em regra, os atos administrativos são escritos, mas se admite outras formas. E a forma é o segundo elemento dos atos administrativos que, em alguns casos, admite convalidação. Conforme eu comentei com vocês, apenas 2 elementos dos atos administrativos admitem convalidação. O primeiro deles é a competência e o segundo, a forma. Pessoal, sempre que a lei não especificar que determinada forma é essencial à validade do ato administrativo e ele for feito de forma diferente, então ele aceita convalidação. Mas vamos ao quarto elemento dos atos administrativos, que é o motivo. E não confundam motivo com finalidade. A finalidade, conforme a gente já conversou, é o interesse público. Já o motivo, pessoal, é a situação de fato ou de direito que autoriza a prática de determinado ato administrativo. E um vício em relação ao motivo é um vício insanável, não se admite convalidação e o ato deve ser anulado. Pessoal, um exemplo que é muito cobrado em questões de concursos públicos é a remoção de determinado servidor público por mero capricho de seu superior hierárquico. Então, este ato apresentará um vício no motivo, é um vício insanável e este ato deve ser anulado. A remoção deve ser desfeita. Pessoal, não confundam também motivo com motivação.
motivo é o que motivou a prática do ato administrativo, enquanto que motivação é a exposição do motivo, é explicar o motivo da prática de determinado ato administrativo. E nem todos os atos administrativos precisam ser motivados, como, por exemplo, a exoneração de um servidor ocupante de cargo em comissão. Como vocês sabem, cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração, dispensando, portanto, a motivação. Mas para finalizar, vamos então ao objeto, que é o último elemento dos atos administrativos e é o conteúdo do ato. É aquilo que eu quero alcançar quando eu pratico o ato administrativo. Pessoal, o objeto é o próprio ato administrativo. E um vício em relação ao objeto é também um vício insanável, portanto, não admite convalidação e o ato deve ser anulado. Pessoal, para exemplificar rapidamente, imaginem um ato administrativo de concessão de licença gestante. O motivo deste ato é a gestação, enquanto que o objeto do ato é a licença gestante. E a finalidade, pessoal, a finalidade genérica é o interesse público, já que a administração pública não tem interesse em ter uma servidora com um bebê na repartição pública. Já a finalidade específica são as disposições trazidas pela lei que assegura a esta servidora o direito à licença gestante. Pessoal, para finalizar este ponto, eu quero comentar rapidamente com vocês sobre mérito administrativo. O mérito administrativo é a possibilidade de escolha conferida pela lei que admite que o administrador público possa, em determinadas situações, analisar a conveniência e a oportunidade de praticar determinado ato. Pessoal, imaginem, por exemplo, a penalidade de suspensão. A lei estabelece que o administrador público pode aplicar a penalidade de suspensão de até 90 dias. Então, dentro deste limite trazido pela lei, que é 90 dias, o administrador público tem uma margem, mediante análise de conveniência e oportunidade, de aplicar uma suspensão por até 30 dias, por até 60 dias ou, no máximo, por até 90 dias, sendo que não se confunde discricionariedade com arbitrariedade, que no direito administrativo é uma ilegalidade. Então, o administrador público, mediante análise de conveniência e oportunidade, pode aplicar uma penalidade de suspensão por até 90 dias. Mas se ele resolver aplicar uma penalidade de suspensão por 100 dias, então ele estará cometendo uma ilegalidade. Pessoal, o judiciário não analisa mérito administrativo. O judiciário não analisa a conveniência e a oportunidade do administrador de praticar determinado ato administrativo. Ele pode analisar questões relacionadas à legalidade do ato. Mas por que eu estou falando sobre mérito administrativo? Pessoal, só existe mérito administrativo em relação a dois elementos dos atos administrativos, que são o motivo e o objeto. Então, levem para a prova que só existe mérito administrativo em relação ao motivo e ao objeto e que apenas vícios relacionados à competência e à forma admitem convalidação. Mas vamos então falar sobre os atributos dos atos administrativos. E é muito importante que vocês não confundam atributos com elementos dos atos administrativos, pois os elementos são requisitos, todos devem estar presentes para que o ato seja válido, enquanto que os atributos são características, eles podem ou não estar presentes nos atos administrativos. E pessoal, as provas costumam trocar elementos com atributos, então memorizem tanto os atributos como os elementos dos atos administrativos. E são atributos dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. E como mnemônico para memorizar os atributos, gravem PAT. Pessoal, não há um consenso na doutrina em relação aos atributos. Alguns doutrinadores não consideram a tipicidade como atributo, mas muitas bancas consideram a tipicidade como atributo dos atos administrativos, como por exemplo o SEBRASP, então eu coloquei a tipicidade no nosso material. Pessoal, segundo o princípio da legalidade, o administrador público ele só pode agir quando houver lei que autorize ou determine. Então,
presume-se que todo ato administrativo foi feito de acordo com a lei e, portanto, ele deve ser cumprido. Mas se trata de uma presunção relativa, pois admite prova em contrário. Pessoal, o segundo atributo é o atributo da autoexecutoriedade, que estabelece que a administração pública pode executar os seus próprios atos sem necessitar de manifestação prévia do Poder Judiciário. E aqui neste ponto é importante destacar o entendimento do STF em relação à multa. Pessoal, a administração pública ela pode aplicar uma multa, mas se o particular não efetuar o pagamento desta multa, ela precisa recorrer ao Poder Judiciário para cobrar o pagamento da multa. Portanto, segundo o STF, a multa não possui o atributo da autoexecutoriedade. Pessoal, o terceiro atributo do ato administrativo é a tipicidade. Conforme eu comentei com vocês, um ato administrativo ele não é lei, mas ele deve sempre atender às previsões legais. Um ato administrativo ele deve sempre estar previamente definido em lei, ele deve corresponder a um tipo legal. E por fim, nós temos o atributo da imperatividade, que é a capacidade do Estado de impor unilateralmente ao particular uma obrigação. O ato administrativo, ele é imposto ao seu destinatário, ele cria unilateralmente uma obrigação ao destinatário. Mas vamos então falar rapidamente sobre a invalidação de atos administrativos, mais precisamente sobre anulação e revogação de ato administrativo. Pessoal, tanto a anulação quanto a revogação, elas decorrem do princípio administrativo da autotutela, que estabelece que a administração pública tem o poder-dever de controlar diretamente os seus próprios atos, ou seja, de anular ou revogar os seus atos sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. E a lei que trata sobre anulação e revogação de atos administrativos é a Lei 9.784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo no âmbito federal. E o artigo 53 desta lei, ele estabelece que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Pessoal, a revogação ela se dá em relação a um ato válido, um ato legal, mas que por motivo de conveniência e oportunidade a administração pública decide revogá-lo. Já a anulação, ela está relacionada a uma ilegalidade do ato administrativo, e um ato pode ser anulado tanto pela própria administração pública como pelo Poder Judiciário, sendo que a administração pública deve anular um ato ilegal, ela tem o dever de anular um ato ilegal. Pessoal, a revogação só atinge atos discricionários, quando estes atos se tornam inoportunos e inconvenientes. Portanto, apenas a administração pública revoga seus próprios atos. O Poder Judiciário, na sua função típica de julgar, não revoga ato administrativo. É claro, conforme eu comentei com vocês, dentro do Poder Judiciário também existe uma certa administração, como, por exemplo, quando eles concedem férias aos seus servidores. Então, quando agindo atipicamente, o Poder Judiciário emitiu um ato administrativo, ele pode revogar os seus próprios atos nesta função atípica, mas na sua função típica de julgar, ele não revoga ato administrativo, porque o Poder Judiciário não deve analisar a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos. Pessoal, enquanto a revogação atinge atos discricionários, a anulação ela atinge atos vinculados, ou seja, aqueles atos que só serão válidos quando obedecerem às imposições legais. Aqui não há qualquer margem de discricionariedade para o administrador público. Ele deve fazer exatamente o que a lei estabelece para que o ato seja válido. E havendo uma ilegalidade, este ato deve ser anulado. E esta anulação, ela pode ser feita tanto pela administração pública, que tem o dever de anular atos ilegais, mas pode ser feita também pelo Poder Judiciário. Outro artigo importante sobre anulação e revogação de atos administrativos
é o artigo 54, que estabelece que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, pessoal, a administração pública tem o prazo de 5 anos para anular os seus atos ilegais dos quais decorram efeitos favoráveis a terceiros. Transcorrido este período, se o ato não for anulado e o terceiro estiver de boa fé, ainda que o ato seja ilegal, a administração pública perde o direito de anular. E atentem que este prazo é um prazo decadencial. Atentem porque os examinadores costumam trocar por prescricional. E em relação à revogação de atos administrativos, não há limite temporal. Já o artigo 55 estabelece que, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, pessoal, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, eles podem ser convalidados, ou seja, eles não precisam necessariamente ser anulados, eles podem ser corrigidos, e são sanáveis os vícios relacionados à competência e a forma. E por fim, o artigo 50 estabelece que os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando importarem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Conforme eu comentei com vocês, nem todos os atos administrativos precisam ser motivados, mas este artigo estabelece que os atos que importarem em anulação, em revogação, em suspensão ou convalidação de ato administrativo, eles precisam ser motivados. Pessoal, duas súmulas importantes relacionadas à anulação de atos administrativos são a súmula 346 e a súmula 473 do STF. Não deixem de ler estas súmulas. Mas vamos então à classificação dos atos administrativos, e aqui eu trouxe as principais classificações, aquelas que são mais cobradas em provas de concursos públicos. E a primeira delas é quanto à liberdade de ação. E quanto à liberdade de ação, os atos podem se classificar em atos vinculados ou discricionários, sendo que no ato vinculado o administrador tem que fazer exatamente o que a lei estabelece. Não há margem de escolha para o administrador. A lei já estabelece todas as condições e os requisitos que devem ser obedecidos na prática do ato administrativo. Nestes atos não há mérito administrativo. A administração pode anular um ato vinculado, mas não pode revogar, e estes atos eles sofrem também controle judicial. Já nos atos discricionários, a administração tem uma certa margem de escolha em relação a alguns aspectos do ato administrativo. Dentro do que é trazido pela lei, o administrador público tem uma certa margem de escolha em relação ao motivo e ao objeto do ato administrativo. Não existe discricionariedade em ato vinculado. Os atos discricionários, eles possuem mérito administrativo e a administração pública pode revogar um ato discricionário. E a segunda classificação é quanto ao alcance dos atos. Quanto ao alcance, os atos podem ser de alcance interno ou externo. De alcance interno são aqueles que produzem efeitos somente dentro da própria administração pública, não incidindo em relação a terceiros, como, por exemplo, pessoal, uma portaria estabelecendo que determinados servidores da repartição pública devem trabalhar uniformizados. Pessoal, estes atos, em regra, não exigem publicação no Diário Oficial. Já os atos de alcance externo são aqueles atos que produzem efeitos também fora da administração pública, repercutindo sobre o interesse da coletividade. E estes atos exigem publicação em órgão oficial para que tenham validade. A terceira classificação é quanto ao objeto. E quanto ao objeto, os atos podem ser atos de império, atos de gestão e atos de expediente. Os atos de império são aqueles que a administração pública pratica com supremacia sobre o particular ou sobre o servidor, impondo o cumprimento do ato.
Já os atos de gestão são aqueles que a administração pratica em relação de igualdade com o particular, como, por exemplo, a locação de um imóvel. Já os atos de expediente são aqueles atos praticados rotineiramente pela administração pública a fim de dar andamento nos seus serviços internos. Estes atos não possuem poder decisório, como, por exemplo, a numeração de um expediente. E, por fim, pessoal, uma última classificação dos atos administrativos que eu trouxe é quanto à formação. E quanto à formação, os atos se classificam em atos simples, atos compostos e atos complexos. Os atos simples são aqueles que nascem da manifestação de vontade de um único órgão. Já os atos compostos são aqueles que nascem da manifestação de vontade de um único órgão, mas eles dependem da ratificação, do visto, da anuência de um segundo órgão. E por fim, então, os atos complexos são aqueles que nascem da manifestação de vontade de mais de um órgão. Pessoal, eu não vou me aprofundar neste assunto aqui, mas atos compostos e atos complexos é um assunto importante e frequentemente é cobrado em provas de concursos públicos, então eu deixo aqui como sugestão um vídeo onde eu comento detalhadamente as principais diferenças entre atos compostos e atos complexos e comento também como este assunto costuma ser cobrado em provas de concursos públicos. Mas vamos continuar e vamos às espécies de atos administrativos. Em relação às espécies dos atos administrativos, se trata de um conteúdo bem teórico mesmo e ele não costuma ser muito cobrado em provas de concursos públicos. Então, são espécies de atos, os atos normativos, os atos ordinatórios, os atos negociais, os atos enunciativos e os atos punitivos. Os atos normativos são atos de comandos gerais do Executivo, visando explicitar as normas, como, por exemplo, decretos, resoluções. Já os atos ordinatórios são atos decorrentes do poder hierárquico da administração. Eles visam disciplinar o funcionamento em relação a órgãos e agentes, como, por exemplo, provimentos, ordens de serviço, ofícios. Os atos negociais são atos que visam concretizar negócios públicos ou conceder algum benefício ou direito a um particular, em que a manifestação de vontade da administração pública coincide com a do particular. Aqui não há poder de império, como, por exemplo, autorização, licença, permissão. Já os atos enunciativos são atos que atestam, que certificam ou emitem opinião sobre determinado assunto, como, por exemplo, certidões, atestados. E por fim, então, pessoal, os atos punitivos são atos que buscam punir ou reprimir infrações administrativas de servidores ou então de administrados, como, por exemplo, advertência, suspensão, interdição de atividades, multa de trânsito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, me sigam também no Instagram e bons estudos!